Como o Brasil acolhe refugiados indígenas da Venezuela? Uma antropóloga nos fala sobre os desafios e avanços. Liz Viana de Abreu acompanhou de perto a chegada e a integração de refugiados venezuelanos, especialmente indígenas Warao. Nesta conversa, ela revela os bastidores da Operação Acolhida, os dilemas culturais da adaptação e o papel do português na construção de novas vidas. No extremo norte do Brasil, onde Roraima faz fronteira com a Venezuela, milhares de pessoas cruzam diariamente em busca de refúgio e novas oportunidades. Esse intenso fluxo migratório transforma a região em um ponto de encontro entre culturas e desafios. É nesse cenário que Liz Viana de Abreu construiu sua trajetória, dedicando-se à proteção e integração dessas populações. Liz nasceu na Bahia, mas se considera também roraimense, já que cresceu em Boa Vista. Formada em antropologia pela Universidade Federal de Roraima e com especialização internacional em gestão de coordenação de abrigos para refugiados, sempre teve um olhar atento às dinâmicas sociais e culturais das populações indígenas e migrantes. Seu trabalho a levou à fronteira entre o Brasil e a Venezuela, onde atuou no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, tornando-se parte importante na formulação de estratégias para a proteção e inclusão de refugiados, especialmente indígenas venezuelanos. Em 2018, integrou a Operação Acolhida, iniciativa do governo federal em parceria com agências da ONU e outras organizações para apoiar migrantes venezuelanos. Durante 5 anos, esteve envolvida desde a organização de abrigos até a formulação de estratégias de interiorização dessas populações para outras regiões do Brasil. Com sensibilidade para os desafios enfrentados por etnias como os Warao, ajudou a desenvolver políticas que respeitassem suas tradições e, ao mesmo tempo, garantissem sua autonomia e inclusão na sociedade brasileira. Nesta entrevista, Liz compartilha suas vivências e reflexões sobre o impacto do deslocamento forçado e os caminhos para soluções mais humanas e eficazes. As fronteiras podem separar territórios, mas também criar conexões entre culturas e histórias. Vamos explorar como o português se tornou uma ferramenta essencial para a autonomia dos refugiados, como a identidade indígena se preserva mesmo no deslocamento e quais são os principais desafios e avanços na proteção dessas populações. A seguir, vocês terão acesso à entrevista feita com a Liz. Essa entrevista faz parte da edição número 9 do ano 3 da revista Brasileirices. Se quiser adquirir a revista, que é digital, lá, além de outras matérias, você também poderá ter acesso à transcrição deste áudio. Compre em www.brasileirices.com/revista Brasileirices. As opiniões desta entrevista refletem a opinião pessoal da entrevistada e não da organização em que trabalhou. Bom, quero dar boas-vindas, Liz. Muito obrigada por estar aqui na revista Brasileirices. Seja bem-vinda a essa entrevista. E gostaria de começar perguntando sobre você, pedir para você se apresentar e falar um pouco mais sobre você. Bom, Camila, eu te agradeço também, né, pela oportunidade de compartilhar aqui minha trajetória de carreira na revista. Então, eu me chamo Liz Viana de Abreu, eu tenho 33 anos, sou nascida na Bahia, mas eu fui morar quando eu era pequenininha em Roraima. Os meus pais se mudaram para lá, então eu também me considero roraimense, né? Sou amante da natureza e de esportes aquáticos e me graduei em antropologia pela Universidade Federal de Roraima. E
depois eu fiz uma pós em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Durante meu período na universidade, eu fiz um intercâmbio e estudei um semestre em Pitzer College, que fica na Califórnia. Eu sou formada pelo Cluster Internacional de Camp Coordination e Camp Management, que a gente traduz para o português como gestão e coordenação de abrigos ou campos de refugiados. A gente gostaria muito de focar nessa entrevista o seu trabalho, que você nos disse que começou em 2018 no Acnur. Então, nossa primeira pergunta é: o que te motivou a trabalhar no Acnur e especificamente na pauta indígena dentro do fluxo de migração venezuelano? Bom, como eu já morava em Boa Vista, eu acompanhei o comecinho, né, desse fluxo migratório ali em 2016, 2017. E aí, quando essa situação foi se agravando, eu na época dava aula de inglês, mas eu fiquei sabendo que a gente podia se voluntariar para dar aulas de português na Universidade Federal, né, por um programa do pessoal das relações internacionais. Eu dei algumas poucas aulas, porque depois eu tive que, o meu horário foi interrompido, né, para eu trabalhar, Hum. mas eu me envolvi assim com a causa. E lá dentro eu fiquei sabendo dessas vagas, né, do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né, que é uma agência da ONU. E aí eu me candidatei não acreditando muito que eu pudesse passar, porque as pessoas que fazem carreira na ONU, em geral, elas já saem de uma faculdade para um mestrado internacional, algum voluntariado reconhecido, né, em países é, do Oriente, enfim. Hum. Então, eu achei que eu não tinha muitas chances. Mas 2 semanas depois, eu estava morando na fronteira, né? O município se chama Pacaraima, é um município brasileiro que faz fronteira com a Venezuela, e comecei a atuar na Operação Acolhida. Ótimo. Você pode falar um pouco mais da Operação Acolhida? Posso? Bom, a Operação Acolhida é uma operação federal, né, que foi criada pelo governo do Brasil logo depois que Roraima decreta a situação de emergência, porque Roraima é um estado que não é muito grande, né? Então, assim, existia uma exaustão dos serviços públicos. E aí a Operação Acolhida, ela está estabelecida em 3 eixos, né? O primeiro eixo é o ordenamento de fronteira, que trabalha muito numa concentração de serviços ali na fronteira para a chegada do migrante, do refugiado venezuelano. Então, eles têm acesso à regularização migratória, à proteção internacional, informações importantes, né, que eles têm que saber durante esse processo de deslocamento, acesso à imunização, às principais vacinas, né, do calendário vacinal brasileiro e, muito importante também, uma triagem de proteção social, né, que faz com que essas pessoas que tenham uma situação de vulnerabilidade social mais alta, elas possam ser atendidas ou referenciadas para os serviços brasileiros. O segundo eixo é o eixo do abrigamento, né? Então você tem dentro daquele fluxo famílias que conseguem ir por conta própria, elas já têm um dinheirinho ali, ou já tem um familiar que vai recebê-las, né? Então já conseguem fazer essa viagem ao seu destino no Brasil por conta própria, mas muitas dessas pessoas não têm, né, condições, então elas precisam de um abrigamento temporário. Eu trabalhei muito nesse setor do abrigamento, né? Existem 2 abrigos específicos, e já existiram 4, né? Específicos para a população indígena, né, que passa nesse fluxo. Uhum. E é, daí a gente parte para o terceiro eixo, né? Esses abrigos, eles têm uma configuração de serem de caráter temporário, né? Vocês não podem ficar morando ali por muitos anos ou meses, né? E Uhum. aí a gente vem para o terceiro eixo, que é a interiorização, que é uma estratégia de integração dessa população venezuelana de saída de Roraima para outros estados e municípios do Brasil que possam absorver, que tenham oportunidades de emprego, enfim. E aí várias organizações, né, trabalham para que essas pessoas tenham acesso à capacitação, o próprio curso de português, né, que elas possam sair de Roraima já com encaminhamento, seja por reunião social ou familiar, ou seja, ai, Camila, né, você está
não sei, em Pernambuco, você já é venezuelana, já conseguiu um trabalho, você pode receber a sua mãe, familiares que ficaram. Acontece muito essa reunião, ou até amigos, né? Que aí se chama reunião social. Uhum, A outra modalidade é a vaga de emprego sinalizada. Então, tem muitas empresas que precisam, né, de funcionários, precisam contratar pessoas para trabalhar, e aí elas olham no cadastro da operação acolhida, né? Existe um sistema de cadastro em que fica ali e as pessoas conectam a experiência do venezuelano com aquele trabalho que está disponível. Então a pessoa já vai para o seu destino com a vaga de trabalho já certa. uhum, E a terceira e última é um tipo de interiorização que as pessoas saem do abrigo federal de Roraima e vão para abrigos municipais ou estaduais que são financiados pelo Sistema Único de Assistência Social. Em geral, é o Ministério do Desenvolvimento Social que faz essa articulação, mas poucas pessoas saem dessa maneira. A maioria realmente é porque um familiar ou amigo pode receber no outro estado ou pelas vagas de trabalho. entendi. E com qual etnia indígena você trabalhou mais e teve mais experiência? Bom, o processo de trabalhar, né, com as etnias indígenas que estão dentro desse fluxo, né, que vem da Venezuela de maneira forçada, eu acho que isso é importante falar, né? Essas Uhum, pessoas que estão vindo da Venezuela não é muito uma escolha delas, uhum, né, de vir para o Brasil, de se deslocar. Elas realmente não têm a opção mais, né, por causa do agravamento da crise econômica e social lá dentro do país. Então, eu trabalhando na fronteira, como eu já tinha essa experiência de trabalho com os indígenas, minha pesquisa, né, de conclusão de curso foi feita sobre indígenas, foi um processo bem natural que aconteceu no momento de registro, a gente estava promovendo a documentação e cuidando também dos abrigos, né, que as agências da ONU, elas dão suporte a essa operação federal, né, a convite do governo brasileiro. Então, eu ganhei confiança ali da população, das lideranças, né? E aí eu fui designada como um dos pontos focais. uhum, Posteriormente, isso lá em 2018, posteriormente o Acnur e outras agências também decidiram que, por essa especificidade dessa população dentro desse fluxo, eles criaram vagas específicas, né? Então, eu começo antes sendo multidisciplinar, ou seja, tinha outras, atendia a população em geral e era ponto focal, e depois eu fui trabalhar especificamente com a população indígena. uhum, A etnia que mais faz esse fluxo para o Brasil é a etnia Warau. uhum, São um povo ali do Delta Amacuro, é um povo que é bastante acostumado com fluxo fluvial, ou seja, estão eles moram, né, nos rios, em comunidades que ficam sempre perto de rios, em lugares de muita abundância de água, né? uhum. É uma etnia bastante populosa na Venezuela. E como foi, na época que você trabalhou lá, a integração local dessa etnia com outras etnias? Eu acho que essa é uma dos desafios, né? Porque essas etnias que estão em situação de abrigamento, elas estão em zonas urbanas, né? Hum, Então, acaba que o desenho da integração local para os venezuelanos não indígenas, ele está funcionando, as pessoas estão saindo dos abrigos, enquanto os indígenas, eles estão ficando mais tempo, né? Eles têm uma maneira de ver a vida diferente, de interpretar o mundo. Então, por exemplo, o conceito de família, que a gente considera família nuclear, pai, mãe, filhos, para eles não faz sentido se moverem para outro estado sem a avó, os tios, os primos, né? Então, um conceito de família estendida é bem forte. Eu já cheguei a atender famílias que família que veio junta para o Brasil com 50 pessoas, uau. né? Muitas crianças, enfim. E numa situação de bastante vulnerabilidade. Então, eu diria assim, o que hoje se precisa, né, para promover um processo de integração culturalmente adequado para esses indígenas que estão em abrigos, é uma resposta que tem que ser construída junto com eles,
né? E Uhum, liderada pelo órgão competente, né? No Brasil, a gente tem a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é a FUNAI, e a qual a atribuição principal é promover políticas de proteção aos direitos dos indígenas, né? Que independente de nacionalidade. Então, infelizmente, hoje o que acontece é que existe uma perpetuação de um sistema assistencialista. uhum. Eu carreguei crianças lá em 2018 que hoje estão com 6, 7 anos e continuam no abrigo, né? Uau. Passaram a primeira infância, né? A infância dentro de um abrigo, né? Então, eu não sinto que isso se sustenta, né, de maneira positiva por muito tempo. Mas também não é a interiorização que vai resolver. Você poderia falar um pouco mais sobre o trabalho da FUNAI num contexto brasileiro em geral? Bom, assim, eu tive contato, né, com a FUNAI justo por conta da minha formação, né, de ser antropóloga, por conhecer a luta dos povos indígenas de Roraima. E eles exercem dentro do programa deles várias políticas, né, de proteção ambiental, então proteção territorial. Eles fazem análise, inclusive, né, mandato deles fazer uma análise prévia de terras que são requeridas por indígenas, né, articulação com outros órgãos do governo para que os serviços sejam adaptados e sejam levados para os indígenas. Então, eles trabalham muito nessa interlocução entre os povos indígenas, né, a jurisdição brasileira e os outros órgãos. Diria assim, não sou grande conhecedora do trabalho da FUNAI, tenho colegas, né, lá dentro, mas em geral eles trabalham promovendo ações que protejam o que está na legislação brasileira e também nos documentos internacionais, né, nos protocolos, enfim. Uhum. E hoje o Brasil, depois de tantos anos, finalmente nós temos um ministério, né, dos povos indígenas. Isso, o Ministério dos Povos Indígenas também. Que aí a FUNAI sai do Ministério da Justiça e vai para o Ministério dos Povos Indígenas, né? Então, é um momento de transição também, né? Hum. É. Porque muitas pessoas no governo anterior foram tiradas de cargos importantes, muita gente sem expertise trabalhou na FUNAI, né, com cargos nomeados, que não tinha expertise na temática, nunca tinha estudado nada. Então, é um momento de reformulação também da política indigenista. Que interessante, que venham mudanças para melhor. Isso. Você sabe que a nossa revista ela é focada no ensino da língua portuguesa, da cultura brasileira. E durante sua fala você falou sobre o impacto das aulas de português para os indígenas venezuelanos e também um pouco sobre capacitações e cursos. Como que foi isso durante a sua experiência e como que você avalia o impacto das aulas de português para eles? Eu avalio que assim o português é imprescindível no processo de autonomia, né? Tanto individual quanto coletivo, porque o que que acontece depois de um tempo? As pessoas começam a se articular e criar organizações, né? Lideradas por refugiados, migrantes, indígenas, e eles vão falar por eles mesmos, não precisam mais dessa mediação das organizações, das ONGs, né? Porque eles vão articular com o poder público. E aí, esses anos em que a pessoa teve acesso a um curso de português, isso vai dar, né, uma chance muito maior de se articular, né? Então, eu tenho a leitura de que o ensino do português nesse processo para refugiados e imigrantes, em geral, né, não só para os venezuelanos, é Uhum. imprescindível. E muitos projetos, né, fora de Roraima, em São Paulo tem muito, Rio de Janeiro, nesses centros, né, que recebem bastante refugiados e imigrantes, tem muitas organizações que fazem um trabalho muito bonito de trabalhar o português como segunda língua. Ah, que ótimo. Traz muita autonomia mesmo. Concordo totalmente. Bom, Liz, durante esses anos que você trabalhou
que você teve esse trabalho lá em Roraima, que você trabalhou com essas populações, será que existe uma experiência que foi a mais marcante para você ao longo desses anos? Sem dúvida. Eu sempre penso muito na resposta, né, que eu acompanhei de indígenas da etnia Pemon, né? Eles se subdividem assim, subdividem entre Taurepã, Arecuna e Camaracoto. E eles cruzaram a fronteira da Venezuela para o Brasil por conta de um conflito com a Guarda Nacional Bolivariana no lado venezuelano. Só que eles não saem para o Brasil pela entrada oficial. Eles caminham das suas comunidades, né, muito por um processo de medo, teve violência, duas pessoas chegaram a falecer, algumas ficaram feridas, né, com sequela. E eles fazem essa caminhada das suas comunidades para comunidades indígenas brasileiras da mesma etnia, porque eles são transfronteiriços, o que significa que eles estão nos dois países há muitos, muitos anos, né? Antes da Uhum, gente chegar aqui, da colonização. uhum, Então, você tem numa janela de 4 dias a entrada de mais de 1.200 indígenas dessa etnia aqui no Brasil. E a população indígena local, dentro de suas terras, os recebe, né? Então, foi uma das respostas mais bonitas que eu vi acontecer. uhum, E aí, depois de 6 anos trabalhando, eu consegui ter o contraste, né, entre essa população que foi recebida por uma população indígena dentro de terras indígenas e a população indígena que está em abrigos, né? E aí é perceptível o processo de integração adequado culturalmente, né? uhum. Então você tem crianças trilíngues, já que a gente estava falando aqui da língua portuguesa, Sim. eles falam a mesma língua, né? Enfim, o tronco linguístico ali. Crianças que falam espanhol e já estão falando português. E Uhum, que estão acessando uma escola que tem um currículo indígena. Ela é montada para, né, para trabalhar com aquelas crianças daquele povo específico. Então foi muito bonito, apesar de todos os problemas, né? Não foi um mar uhum. de rosas. Problemas de subsistência, né? Falta de necessidade básica, estrutura, alimentação, moradia, né? Mas depois de 5 anos, eu tendo a oportunidade de revisitar essas comunidades, Hum, muitos tiveram acesso a meios de vida, a benefícios de assistência social, alguns já estão com sua própria moradia, né? Então, dentro de uma terra indígena e, inclusive, acessando ao sistema de saúde indígena, né? A CESAI atende levando atenção básica. Então, você vê que a diferença entre o acesso a um território indígena, né, mudou muito a resposta e o processo de integração. incrível. Excelente. Bom, para finalizar a nossa clássica pergunta, quero saber para você, Liz, qual é o melhor do brasileiro? O melhor do brasileiro é a capacidade de acolher. Não quero tirar aqui o fato de que existe xenofobia no Brasil, de que existe um tratamento hostil ou que não seja um tratamento diferenciado quando eles chegam, né, em certos lugares para serem atendidos, mas eu vi muito mais o povo do meu estado, onde eu fui criada, acolher, dar a mão, dar um prato de comida, fazer o que pudesse, do que incidentes de xenofobia, apesar de ser muito. Uhum. Então, eu acho que o melhor do brasileiro é o poder de acolher. Lindo. A gente fala muito sobre essa palavra, né? Acolher, quando falamos sobre a questão do refúgio, dos refugiados. A sigla do português é PLAC, português como língua de acolhimento. Então, obrigada, Liz. Eu quero te agradecer pela entrevista, mas principalmente por esse trabalho tão importante, tão difícil, tão complexo, por você fazer parte disso tudo e por dividir um pouco da sua experiência com a gente nessa entrevista. Muito obrigada. Obrigada, Camila, mais uma vez. Fiquei super feliz com o convite.
Passou uma historinha na minha cabeça, né? Consegui fazer uma avaliação também, né, do impacto do meu trabalho, porque às vezes a gente esquece, né, tudo que a gente fez. Então foi uma oportunidade também pessoal de lembrar tudo que eu tive a oportunidade de experienciar nesse trabalho, né? E agradecer também aos meus colegas que seguem lá, a Operação Segue, né? A Operação Segue federalizada, mas hoje você tem muito mais envolvimento do município e do estado nessa recepção.